Arrependimento. Arrependimento é uma palavra bastante conhecida do cristão e podemos dizer que é uma palavra básica do cristianismo, não sendo ela uma palavra essencial para as outras grandes religiões do mundo, mas é essencial na fé cristã. Arrependimento. O mundo em que nós vivemos não gosta desta palavra. E, aliás, é comum nós ouvirmos as pessoas dizerem com um certo orgulho, mesmo pessoas cuja vida tem muita coisa que é publicamente conhecida como errada, quando questionados, responderem com muita ousadia e disserem assim: eu não me arrependo de nada. Arrependo de nada. Se voltasse atrás, fazia tudo como tinha feito. É orgulho, é vaidade. É uma forma de dizer: tomei as minhas próprias decisões, fiz as coisas da minha maneira, e é assim que um homem deve ser, e deve assumir, e ponto final, parágrafo, eu não me arrependo de nada. A mensagem bíblica é bem diferente. O início do Evangelho, seja na mensagem de João Batista, a preparar o caminho para o Salvador, seja na pregação de Jesus, o Messias de Deus, foi esta: arrependei-vos e crede. Arrependei-vos e crede. A contrição, que é o ato em si do arrependimento, da confissão de pecados em busca de perdão, é então algo essencial na vida cristã, mas que infelizmente nem sempre nós cultivamos ou valorizamos como devíamos. Quando pensamos em contrição, em confissão de pecados, em arrependimento profundo, e pensamos em um texto bíblico que nos fala sobre o assunto, há um texto básico, para aqueles crentes que conhecem a Bíblia, estão familiarizados com ela, há um texto básico que vem sempre à mente. É um salmo de Davi. Salmo 51, em que Davi confessa o seu pecado, em que ele abre o seu coração, em que ele chora na presença de Deus, em que ele pede a Deus que o perdoe, em que ele pede a Deus que tenha misericórdia. É sempre o versículo que vem à nossa mente. Mas, irmãos, Davi era culpado, certo? Nós sabemos. Era culpado de uma sequência de pecados significativa. Primeiro, luxúria. Olhou para a mulher do outro e desejou-a, mas não ficou só na vontade. A seguir ele adulterou, enganou. Depois ele continuou a usar de estratégias e de mentiras. E por fim arquitetou de tal maneira a que o marido daquela mulher fosse morto. E depois que Urias foi morto, ele foi lá buscar a mulher e a trouxe para casa. Portanto, ele era culpado de todas estas coisas. E quando confrontado pelo profeta Natã, ele reconheceu o seu pecado e ele então clamou em misericórdia ao Senhor, e por isso esse texto é tão famoso em termos de contrição. Só há um problema nesse texto. Evidentemente que o texto está todo correto, é um texto extraordinário para nós. Mas às vezes quando olhamos para ele, alguns crentes podem dizer assim: mas eu não adulterei. Eu não matei ninguém. Eu não usei de estratégia para engano. Eu acho a oração de Davi extraordinária, bonita, e realmente precisamos confessar os nossos pecados. Ele fez muito bem em se arrepender desta maneira, mas eu não tenho assim nada na minha vida que se compare ao pecado de Davi para que eu tenha que me arrepender do mesmo modo. É por isso que, em vez de pedir aos irmãos para lermos o Salmo 51, eu vou pedir aos irmãos para abrirem as suas Bíblias em Daniel, capítulo 9. E diz assim, Daniel capítulo 9, a partir do versículo 1. No ano primeiro de Dario, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no ano primeiro de seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros
que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e rogos, com jejum e saco e cinza. E orei ao Senhor meu Deus e confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidade e procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão de rosto, como se vê neste dia. Aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém e a todo Israel, aos de perto e aos de longe, em todas as terras, para onde os tens lançado por causa da sua prevaricação com que prevaricaram contra ti, ó Senhor. A nós pertence a confusão de rosto. Aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, porque pecamos contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra ele. E não obedecemos a voz do Senhor nosso Deus para andarmos nas suas leis, que nos deu pela mão dos seus servos os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer à tua voz. Por isso a maldição, o juramento que está escrito na lei de Moisés, servo de Deus, se derramou sobre nós, porque pecamos contra ele. E ele confirmou a sua palavra que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, trazendo sobre nós um grande mal, porquanto nunca debaixo de todo o céu aconteceu como em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo aquele mal nos sobreveio. Apesar disso, não suplicamos a face do Senhor nosso Deus para nos convertermos das nossas iniquidades. E não nos aplicamos à tua verdade. Por isso, o Senhor vigiou sobre o mal e o trouxe sobre nós, porque justo é o Senhor nosso Deus em todas as suas obras que fez, pois não obedecemos à sua voz. Na verdade, ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa e ganhaste para ti nome. Como se vê neste dia, pecamos, obramos impiamente. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade, Jerusalém, do teu santo monte, porquanto por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades dos nossos pais, tornou-se Jerusalém e o teu povo um opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faz resplandecer teu rosto por amor do Senhor. Inclina, ó Deus, os teus ouvidos e ouve, abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossa justiça, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve e perdoa. Ó Senhor, atende-nos e opera sem tardar. Por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo se chamam pelo teu nome. Estando eu ainda falando e orando, e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo nome do seu santo monte, estando eu, digo, ainda falando no coração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio, voando rapidamente, e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Quando nós pensamos em contrição, arrependimento, pensamos no Salmo de Davi, no seu pecado, mas Daniel, irmãos, é outra história. Daniel não era um homem que tinha sido apanhado em pecado flagrante. Ele não é um homem que está a ser confrontado por causa do seu pecado por um profeta. Daniel é um homem íntegro, é um homem justo, é um homem correto, que estava acima de qualquer acusação. A vida devocional de Daniel era tão importante para ele, era tão fiel na sua devoção a Deus, que ele preferiu ser lançado numa cova cheia de leões famintos, do que deixar de orar 3 vezes por dia, com a sua janela aberta para o lado de Jerusalém. Ele preferiu, ele disse, eu não vou parar de orar ao meu Deus. Era um homem tão íntegro, que em 2 impérios sucessivos, o babilônico e o medo-persa, em culturas diferentes, este homem foi alçado a uma posição que só ficava abaixo do próprio imperador,
porque reconheceram nele integridade, honestidade, sabedoria, correção. Se alguém podia ser chamado de santo, se alguém era candidato à canonização imediata, era Daniel, irmãos. Era Daniel. E no entretanto, é esta a oração que nós encontramos feita por ele. Uma oração de súplica. Uma oração contrita. Uma oração que clama ao Senhor por perdão por causa do pecado. E ele nos ensina algumas coisas importantes sobre o arrependimento. Primeiro, ele nos ensina, irmãos, que a nossa avaliação, a avaliação que fazemos de nós mesmos e do nosso mal, deve ser séria. Daniel não tinha sido interrogado por um profeta como Davi. Não foi preciso alguém vir falar com ele para que ele chegasse à conclusão de que havia pecado na sua vida. Ele fez uma avaliação séria. E como é que ele o fez? O texto diz, irmãos, ele foi para a palavra do Senhor, ele foi estudar a orientação de Deus, ele foi ler aquilo que tinha sido dito pela lei, aquilo que Deus tinha transmitido através de Moisés. Ele foi ler aquilo que o profeta Jeremias tinha escrito a respeito do castigo do povo. Ele foi estudar a palavra do Senhor de forma séria, submisso àquilo que era a revelação escrita do Senhor. E quando ele encarou esta tarefa com seriedade, em oração e em jejum, diz o texto que vestido de saco e sentado em cinza, por causa da seriedade com que ele avaliou o seu pecado, ele foi tocado no fundo, no íntimo do seu coração. E ele percebeu o mal e a necessidade de arrependimento. É provável, irmãos, que nós não tenhamos corações mais contritos, por uma razão muito simples. Não buscamos a Deus com a seriedade com que devíamos. Não lemos a sua palavra. Não a lemos com avidez. Não estamos à busca realmente do que o Senhor quer falar conosco. A maioria das vezes que abrimos a palavra é para procurar apenas o consolo, é para procurar apenas o conforto, é para buscar alguma coisa que o Senhor nos diga que seja agradável. Mas muito poucas vezes abrimos a palavra do Senhor com um coração verdadeiramente aberto para dizer: Senhor, fala aquilo que eu preciso ouvir, não aquilo que eu gostaria ou aquilo que eu quero. Sonda, dizia o salmista várias vezes. Paulo disse aos Coríntios, e nós acabamos de ler o texto: examine-se o homem a si mesmo. Uma vida sem este tipo de avaliação acaba por se iludir, porque não fazemos aquilo que Daniel, homem de Deus justo, fez, uma avaliação séria da nossa situação diante de Deus. Muitas vezes nós nos achamos bonzinhos. Os bonzinhos. Ou melhor que a maioria. Se toda a gente vivesse como eu, isto era um mundo muito melhor. Então chega, é suficiente. Daniel, irmãos, teria razão mais do que provavelmente qualquer um de nós aqui, para dizer que realmente, se todos vivessem como ele, o mundo seria melhor e ele podia ficar tranquilo no seu canto. Mas ele não o fez. De forma séria, ele busca a palavra do Senhor. Ele pede ao Espírito que trabalhe em sua vida. E por o fazer, ele teve a oração que ele teve. Os irmãos reparam na oração de Daniel. Se nós comparássemos as vidas, nós poderíamos dizer assim: Daniel está muito mais próximo do fariseu. Não no sentido da hipocrisia, mas da correção de vida. Lembram-se da oração do fariseu que Jesus contou? O fariseu foi para o templo, para um lugar assim bem vistoso, e ele começou a dizer: Senhor, eu te agradeço, porque eu não sou tão mau como esta ralé. Este povo que não percebe nada, vive em pecado. Eu sou homem justo, correto, cumpro a lei, faço jejum 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo. Mas a oração de Daniel, que poderia ser esta, porque ele se poderia equivaler em correção de vida ao fariseu, não é esta. A oração dele é mais parecida com a do publicano, não é? Contra ti somente, porque tem misericórdia de mim. Sem a sondagem do Espírito, nós nunca caminharemos na senda da santidade. Mas o segundo aspecto que nós vemos aqui, irmãos, de forma clara, é a humildade
de Daniel. A contrição verdadeira nos leva à consciência do nosso pecado e à humildade. A Bíblia diz, irmãos, de forma tão clara e direta, que o Senhor não tolera o orgulho. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo. Aquele de coração elevado não pode estar na presença do Senhor. Foi o orgulho que fez cair Lúcifer, querubim da glória, anjo perfeito, feito pelo Senhor. Se aquele anjo caiu por causa do orgulho, quem somos nós para achar que podemos levantar a nossa cabeça diante de Deus? Às vezes ouvimos os homens dizendo tanta asneira, irmãos. Um dia havia uma entrevista de um indivíduo famoso, conhecido, não vou dizer quem foi, na nossa praça, do nosso público em Portugal, e ao ser entrevistado, ele teve a ousadia de falar a respeito de Deus nos seguintes termos. Ele disse: o dia que se realmente Deus existe e algum dia eu chegar à presença dele, eu tenho uma série de coisas para lhe dizer. Oh, meus irmãos, realmente não faz ideia do que está a falar. Não faz ideia do que está a falar. A Bíblia diz que quando um simples anjo, não precisa ser um anjo muito elevado, um simples anjo, na hierarquia divina, aqueles que estão no nível mais simples, chega à presença de um homem, as pernas tremem tanto que não se aguentam de pé, caem. Imagina ficar em pé na presença do Senhor para levantar o dedo. Coitado do homem, irmãos, é realmente falta de entendimento de quem é o Deus da Bíblia. Vou chamar a atenção dos irmãos mais uma vez. Esta oração foi feita por um homem que era provavelmente o melhor homem de Israel no seu tempo. Ia ser muito difícil achar alguém que vivesse melhor do que Daniel, irmãos. Era uma vida consagrada, era uma vida correta, era uma vida pura. Na própria avaliação de Deus. Há um texto em Ezequiel, os irmãos não precisam abrir, eu vou ler. Muito interessante. Ouçam o que Deus diz a Ezequiel, o profeta, que viveu na mesma época de Daniel, também no exílio. Deus dizia assim ao profeta Ezequiel: filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, se rebelando gravemente, então estenderei a minha mão contra ela, e lhe quebrarei o sustento do pão, e enviarei contra ela fome, e cortarei dela homens e animais, e ainda que estivessem no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livrariam apenas as suas almas, diz o Senhor Deus. Os irmãos já ouviram falar de seleção? Já ouviram falar da seleção? Seleção nacional. Existe alguém que faz uma seleção, escolhe os melhores. E depois a gente nunca concorda porque sempre acha que havia outro melhor. Esta é a seleção de Deus, irmãos. Deus fez uma seleção e disse: se eu tiver que escolher 3, pela sua justiça. E Deus selecionou 3. Quais foram os 3, irmãos? Noé, Daniel e Jó. Irmãos, este homem de quem nós lemos esta oração fazia parte da seleção de Deus, irmãos. Não era da seleção humana. Deus o escolheu e disse: este faz parte dos justos. E no entretanto, quando ele ora em profunda contrição e humildade. Nós vivemos tão obcecados pela nossa honra, pelo nosso nome, pela nossa posição, que nós não percebemos que nada disto tem valor diante de Deus, porque Deus está à procura de gente sincera. Sabe o que é sincero, irmãos? É sem cera, não é? É sem aquelas coisinhas que são colocadas para poder cobrir os defeitos e as falhas. Deus está à busca daqueles que têm um coração honesto na sua presença e que humildes reconhecem a sua situação. Mas a terceira característica que nós lemos neste texto, irmãos, é que o arrependimento é marcado pela solidariedade com o pecador. Daniel clama pelo seu pecado, mas ele clama pelo pecado do seu povo. E ele diz: nós pecamos contra ti. Os irmãos repararam na oração que nós lemos? Ele diz assim: nós desobedecemos a tua palavra. Mas Daniel estava a obedecer a palavra. Ele diz: nós pecamos contra ti. Mas ele vivia uma vida justa. Ele dizia: nós deixamos de lado a orientação dos profetas. Mas ele estava a estudar o profeta para poder saber o que é que o profeta tinha dito. Porquê, irmãos? Porque ele se identificou com o pecado da sua gente. Aquele que é contrito de coração, irmãos, não somente sofre pelo seu próprio pecado, mas sofre pelo pecado dos outros. Quando olha à sua volta, não consegue ficar indiferente.
Não pode olhar para o pecado da sua nação e simplesmente abanar a cabeça. Isto está muito mal, está muito mal. Não, irmãos, chora, sofre, porque percebe a maldade e o erro. Irmãos, nós ligamos os nossos televisores à noite e assistimos às notícias e elas deviam cortar o nosso coração. Elas deviam nos fazer chorar de tristeza. Porque é a nossa nação, irmãos, é o nosso povo. Isto que a gente ouve que é feito. E que a gente ouve e diz, coisa horrorosa, como é que uma pessoa pode fazer uma coisa desta? Irmãos, é a nossa gente que está a fazer. É fruto da nossa cultura. É a nossa sociedade. E quando é que nós choramos? E quando é que nós clamamos ao Senhor e dizemos, Senhor, tem misericórdia de Portugal? Nós reclamamos por causa das finanças de Portugal e temos chorado o pecado de Portugal, irmãos. Temos pedir ao Senhor que tenha misericórdia do nosso povo por causa da sua maldade. Não há nenhum povo na terra que, olhando para a sua cultura, possa deixar de clamar como Daniel fez, chorando pelo nosso mal. Porque até o entretenimento banal que o nosso povo consome nas suas televisões diariamente é de nível tão baixo, irmãos, tão baixo, tão baixo. E nós às vezes até gastamos tempo a assistir a estas coisas e depois ainda as comentamos. Quando nós devíamos, irmãos, era clamar ao Senhor por ter misericórdia por uma nação que é capaz de se divertir com esse tipo de coisas. Os protestantes tiraram a confissão da ordem do dia. Talvez por não concordar e ter as suas razões. Por não concordar com a confissão auricular, por não entender que devia ser apenas o sacerdote a ouvir a confissão e a declarar o perdão. Os protestantes são culpados de ter tirado praticamente qualquer aspecto ligado à contrição e à confissão de pecados do nosso culto. E nós precisamos saber isto, entender isto e corrigir se for possível. Porque a confissão e a contrição fazem parte da nossa adoração, parte essencial.